Olá pessoal, vou mostrar aqui para vocês como que eu costumo fazer análise técnica, né, de ranges para montar as pools de liquidez concentrada, né? Então costumo analisar alguns dados e mostrar um pouco desse procedimento para que quem gosta, né, também de pools poder acompanhar e ter uma maneira diferente aí de fazer essas análises, né? Eu estabeleço um processo aí basicamente que composto de três passos. Né? Primeiro eu começo com a coleta dos dados históricos do par, do ativo que eu quero montar a pool. Né? Vamos supor então que eu quero montar a pool entre Ethereum e uma moeda estável, o SDT, por exemplo, o SDC. Então eu preciso coletar os dados históricos dessa cripto, desse par aí, né, em um determinado período. Né? Então, para que depois eu possa fazer o segundo passo, que é análise matemática e estatísticas, né? Como eu falei, de diferentes períodos. Atualmente eu tenho usado o período trimestral, o mensal e o semanal. Eles me ajudam a ter uma visão mais macro e uma visão micro, né? Então acho que é importante ter essas duas visões, né? Saber como o preço está se comportando mais recentemente, mas também num prazo maior, né? Até para você conseguir assim pensar um range melhor, que contemple melhor suas necessidades. E aí uma vez que eu tenho essa análise, eu gero alguns gráficos e tal, e aí eu defino uns ranges, então tem algumas opções de range para depois eu tomar a decisão final aí sobre qual que eu vou entrar. Então para essa primeira etapa, por exemplo, coleta dos dados históricos, né, o objetivo é sobretudo entender o comportamento do par, né, do ativo. Então, aí no caso do Ethereum com SD, que é qualquer estável, né, o USD, o USDC, é a mesma coisa. E eu coleto as movimentações diárias do preço, né, o preço de fechamento, abertura, o valor mais alto, o valor mais baixo, já que essas coisas todas influenciam, obviamente, no range. Né? Então é importante ter esse conhecimento. Obviamente, a gente sabe que movimentação passada não é garantia de movimentação futura. De toda forma, de toda maneira, e essa é a melhor forma de você especular alguma coisa, né? Pelo menos de aumentar a probabilidade de você acertar. Né? Não existe nada garantido, né? É probabilidade, não é garantia, mas de toda forma você consegue aí tomar pelo menos decisões mais bem informadas, que eu acho que é o que importa, né? Uma vez que eu coletei esses dados, como eu disse, eu passo para análise dos três períodos. Começo com a análise trimestral, pensando em um prazo um pouquinho maior, mas né, médio prazo ali, o mensal, que seria de curto prazo, e a análise semanal, que seria de curtíssimo prazo, né, para que eu possa ter essa visão aí do comportamento do ativo. Aqui um exemplo, né, da parte de análise trimestral, peguei aqui para o par Ethereum SDT, né, então quis pegar uma moeda volátil e uma moeda estável, é um par que eu gosto muito, é basicamente o par que eu trabalho, né? Então eu acabo ficando com esse par aí. Né? Eu peguei ele como exemplo, mas essa análise serve para qualquer outro par, né? Não precisa só ser esse par, obviamente, que é só uma exemplificação. Então aqui para análise trimestral, né, eu gero aqui um gráfico onde eu vejo quais foram os ranges mais visitados nos últimos 90 dias, né, então nesse trimestre. Né, então aqui existem alguns ranges que a gente pode acompanhar. Os mais interessantes para mim são esses aqui, obviamente, com maior percentual de visitas, né? Só para citar aqui esse primeiro que está em primeiro lugar, de 1787 até 1901, esse range foi visitado em 74 vezes nos últimos 90 dias. Então quer dizer que dos 90 dias, em 74, ele foi visitado de alguma maneira. Então o preço passou dentro desse range, tocou esse range de alguma forma e, consequentemente, gerou taxas se você tivesse esse range estabelecido. Né? Então, 82% do tempo, o preço, de alguma maneira, esteve nesse range. E outros interessantes, né? E acho que acima de 60 sempre me chama a minha atenção, 60 para cima, acho que são ranges que já chama a atenção.
Outra forma de você analisar é o seguinte: eu quero uma coisa um pouco mais ampla, um range mais amplo, para um prazo maior e tal, mais seguro, entre aspas, né? Eu poderia criar um range amplo aqui, né? Esse aqui de 1715 até 2019, basicamente vai conseguir contemplar aqui toda essa faixa de preço, né? É uma alternativa, né, para a montagem de range. Outra coisa que eu gosto de analisar, que eu gero aqui, é um mapa de calor, né? Então ele mostra para mim as regiões onde o preço oscilou ou passou a maior parte do tempo, né? Então quanto mais escura a região, quer dizer que ela foi mais visitada pelo preço, né? Então se a gente olhar aqui, né, nesse gráfico aqui, quanto mais vermelho está a região, mais significa que o preço esteve naquela região. Então o mapa de calor ajuda a encontrar as regiões, né, vamos chamar assim, mais quentes, onde o preço esteve a maior parte do tempo. Né? E aí aqui eu fiz uma projeção daquele range da tela anterior, né, esse aqui que foi o mais visitado, 787 a 901, e a gente observa que ele realmente é um range bem interessante também, né? Ele já entra aqui em confluências com as zonas quentes, né? Ele pega uma região que tem bastante tonalidade mais escura, né? Então seria regiões bem interessantes para escolher range, né? Eu posso olhar o mapa de calor, né? De repente optar por pegar ranges mais curtos, só nas regiões mais escuras. Então é uma opção também e ajuda a gerar insights para a questão do range. Uma outra possibilidade aqui, né, que eu peguei esse mapa de calor e peguei assim, a região realmente que tinha a maior parte das zonas escuras, né, então a região mais quente, vamos dizer assim, e ela contemplaria um range de 1785 a 1957. Né, e se a gente observar, ele pega então essa região mais escura aqui, né, então essa aqui é uma análise um pouquinho mais visual, digamos assim, então ele contempla essa região escura e se a gente observar, né, poucos dias, são essas duas zonas aqui que estão circuladas, o preço ficou fora do range. Então, em poucos dias não haveria geração de taxas, né, dentro desse range. Então, ele realmente é uma região estável, vamos dizer assim, né, o preço realmente fica dentro dela, ou ficou dentro dela no último período, né, então essa análise também das regiões mais quentes ela é interessante e ajuda a gerar os insights para escolher os ranges. Outra coisa que eu gosto de colocar ou de fazer e analisar é a distribuição do preço ao longo desse período, né, ou da liquidez, onde o preço ficou na maior parte do tempo, né? Então, aqui, né, então as regiões onde mais dias o preço se concentrou foram essas aqui, ó. Então você pega aqui de 1795 até 1911 aqui mais ou menos, é onde o range, ou são as regiões, na verdade, onde o preço mais ficou. Tem mais alguns preços aqui que ficaram nas extremidades, mas realmente é uma zona que valeu a pena e ela é uma região interessante. Além disso, matematicamente, a gente pode olhar isso aqui, apesar de não ser exatamente uma distribuição normal, a gente pode aplicar algumas coisas de matemática, de estatística nisso aqui, né, considerando como se isso aqui fosse efetivamente uma distribuição normal. Se a gente tirar a média do preço aqui nesse período, ele ficou em 1858, né, então a média do preço foi mais ou menos aqui. E aí a gente também pode calcular um desvio padrão e estimar que o preço nos próximos 90 dias, né, se ele mantiver esse comportamento, ele vai aí ficar, e se a média ficar mais ou menos próxima disso do que ela esteve agora, então supondo que o preço médio fique também muito similar a esse aí, né, aplicando a questão do desvio padrão, a gente pode estimar que o preço vai movimentar nos próximos 90 dias entre 1583 até 2154. Então seria uma zona mais ou menos segura, entre aspas, né, para a gente criar um range, estabelecer um range de preço. Aí é uma forma também de você pensar um range para os próximos dias. Né? E aí eu faço essa mesma análise tanto para o mensal quanto para o semanal. Né? Então no mensal eu gero os mesmos gráficos e aí eu posso estabelecer alguns insights de curto prazo, né? Por exemplo, um range de 1650 a 1933,
que ia contemplar esses mais visitados aqui. Eu posso pegar efetivamente só o range mais visitado no último mês, né? Supondo que ele ainda, né, se o preço ainda continuar dentro desse range, se for ainda uma região de preferência, ele ainda vai continuar visitando. Então eu poderia pegar aqui esse range de 1787 a 1890, que foi também visitado bastante. Eu posso pegar de novo aqui as regiões mais quentes, então sei lá, pegaria um range de 1861 a 1933, né, que contempla aqui, ó, se a gente observar realmente no último mês é a região que mais foi visitada, né, o preço ele saiu dessa região um tempo aqui, quando ele teve uma tendência de queda, depois subiu de novo e aí oscilou um pouco dentro dessa região. É uma possibilidade. E pegando lá no esquema do desvio padrão, considerando a média, aquela questão que eu expliquei, eu poderia pensar algo mais seguro um pouco, entre 1552 e a 2073, visando, né, os próximos 30 dias. E aí sempre a gente analisa o período e o range seria para dentro daquele período. Se eu estou analisando 30 dias, seria para esses 30 dias. Aqui na análise semanal, mesma coisa, eu gero os gráficos da análise semanal e aí eu poderia ter aí uns insights para o curtíssimo prazo, né? Então, os mais visitados de 1827 a 1930, a zona mais quente aqui de 1861 até 1930 e tem uma confluência com o mensal, então parece um range interessante e algo mais seguro lá, usando o esquema do desvio padrão, das médias de 1786 a 1969, pensando aí os próximos 7 dias. Então vocês viram que tem várias opções de range, né? A gente tem esses insights, assim, olhando para esses gráficos e qual o range que eu vou escolher? Bom, você tem várias opções de escolher o range e aí vai depender de várias coisas, da sua estratégia, do tempo que você tem para acompanhar e fazer remontagem, de preferência sua para curto, se o range que você quer para curto, curtíssimo, médio prazo, né? E então depende. O importante é que nenhuma decisão aqui tomada é feita cega, no achismo, né? Tudo tem um embasamento ali, com base no histórico, no comportamento do preço, um comportamento matemático e estatístico, né? Então aqui só para exemplificar, se eu fosse montar um range agora, para o curto prazo, né, pensando em curto prazo, devido à volatilidade, optaria pelo range mais seguro, seria aí de 1786 até 1969, né? Talvez então seria um range mais interessante, mais seguro para os próximos 7 dias, mas se eu quisesse arriscar um pouco mais, um range mais apertado seria de 1861 a 1930, que é aquela zona que eu falei que tem a confluência com o mensal. E se eu quisesse ser mais conservador no longo prazo, eu pegaria de um range de 1785 a 1957 com a região apontada aí no mapa de calor trimestral e uma região que foi bastante visitada, né? Então seriam essas as minhas opções. Então é assim que eu sigo o raciocínio e eu gosto de ter um embasamento na hora de escolher os ranges.